bom, gente? Gente, entre os e-mails que eu tenho recebido aí, o pessoal tem me passado uma curiosidade muito grande. As pessoas dizem, olha, bruxo, como é que eu faço? Eu acho que tem um espírito dentro da minha casa. Será que alguém fez um feitiço para mim? Será que é algum parente que faleceu? Como é que eu tenho certeza disso? O senhor poderia fazer uma consulta? Bom, gente, a maioria das vezes não é necessário se fazer uma consulta para saber se existe ou não um espírito dentro da tua casa. Para tirar ele, provavelmente tu tens que fazer uma consulta com um religioso da tua região aí e ver se tem que fazer uma limpeza para ver que tipo de entidade é essa que está aí. Mas existem alguns cuidados que a gente deve tomar ao reconhecer estas coisas de um espírito estar dentro da nossa casa. Me faltou a palavra aqui, mas não tem problema. Não vou recordar a palavra que eu queria dizer para vocês. Bom, mas o principal é o seguinte, como é que eu vou reconhecer se existe um espírito dentro da minha casa? Bom, existem alguns fatores que devem ser analisados para quando você percebe. A mais comum é a pessoa achar que está sendo observada. A pessoa começa a achar que ela está sendo observada, parece que tem alguém me olhando. Outra coisa é ver vultos. Esses são os mais comuns, tá? Ver vultos. E escutar alguém te chamar, ou bateram na porta, tu chegou lá e não tem ninguém. Essa também é comum. Ou a pessoa escutar, tem certeza que alguém chamou ela, e ela vai até a peça onde ela acredita que tem alguém e não tem ninguém. Cheiros, perfumes. Cheiros e perfumes. Por que cheiros e perfumes? Porque a diferença entre cheiros e perfumes, quando o ar está perfumado, quando tu sente um cheiro, por exemplo, de rosas, de mel, cheiros assim, são nunca divindades. Divindades não vêm à Terra, não se manifestam dessa forma. São sempre entidades. São entidades de muita luz, que vêm à Terra buscar às vezes alguém, dar um auxílio a alguém, iluminar alguém. Existem muitos motivos por quais esses espíritos se aproximam de nós. Às vezes passamos por dificuldades, às vezes estamos em extrema alegria, e aí geralmente quando for perfume de rosas ou alguma coisa assim, cheiros bons, e estamos felizes, são entes, são pessoas que estavam muito ligadas, ou amigos que estavam muito ligados a gente, e vêm de certa forma confraternizar com a gente. Agora, quando o cheiro, existe um cheiro muito comum que a gente que é religioso, eu até agora não tenho sentido tanto, mas tinha uma época que o meu guia, aquele que me guarnece, o Destranca Rua, andava muito próximo de mim. Hoje, graças ao bom pai, ele se afastou um pouco, não que eu não goste dele, não, é que às vezes ficava constrangedor. Só quem conhece a história do Destranca Rua sabe o porquê que eu estou falando. Ele tem um cheiro terrível. Mas eu senti às vezes o cheiro do charuto, um pouco antes de sentir esse cheiro terrível, senti o cheiro do charuto. Deve ter sentido mais. Então, o cheiro de charuto, normalmente as pessoas que estão ligadas a cultos de Umbanda e Quimbanda sentem esse cheiro. Por quê? Porque elas estão envolvidas com esses espíritos, e esses espíritos muitas vezes estão na casa delas, vão por algum motivo lá. Agora, cheiros muito ruins, cuidado, podem não ser coisas muito boas. É normal às vezes sentir cheiro de bebida alcoólica, às vezes alguma pessoa que bebia está próximo de você, ou alguma entidade. Mas tudo isto, tu tens que olhar no conjunto para poder entender que tipo de espírito que está ali. E isso não pode de forma nenhuma, a não ser que você seja de religião e esteja ligado diretamente a uma casa de religião, aí chega a ser normal esses espíritos estarem próximos de você. Mas se você não é de nenhum segmento religioso,
não esse tipo de cheiro, esses cheiros mais fortes, não é normal. Não é normal. Por que é normal para quem é de religião e para quem não é? Porque quem é de religião trata com essas entidades direto, então de vez em quando recebe visitas por algum motivo que talvez, se tu começasse a receber essas visitas muito seguidas, tu vai ter que conversar com o teu sacerdote, dizer, olha, está acontecendo isso e aquilo, para saber o porquê que está acontecendo isso, porque alguma coisa aí está errada e essa entidade vem lá para te defender. Uma outra coisa que demonstra é troca de temperatura muito rápida, ou por exemplo, uma peça da casa tem uma temperatura bem mais fria ou bem mais quente, dependendo do tipo de entidade que está se manifestando ali. Sempre. Também deve ser cuidado disso. Isso é mais difícil de controlar, porque uma sensibilidade de 1, 2 graus a gente não consegue sentir assim tão fácil. Mas uma coisa vocês conseguem notar, por exemplo, mofo. Agora, não pode acreditar que tu mora numa casa úmida, coisa e tal, vai ter mofo na casa toda, tá? Tu tem que cuidar dessas coisas. Num determinado ponto da casa cria aquela mancha de mofo. Eu posso contar aqui, inclusive, para vocês, uma visita que eu fiz a ele era um empresário que tinha uma metalúrgica. Ele era envolvido, ele estava montando, junto com uma outra pessoa que já não está mais entre nós, ele estava montando uma associação religiosa, chamava-se AIA, inclusive, Associação Internacional Afro-Umbandista. E eu fui fazer uma visita até ele, e ele não me conhecia, e ele estava lá numa sala, lá, a pessoa que me acompanhou disse, olha, isso aqui é o Adriano, coisa e tal. E ele saiu, acompanha o seu trabalho, gostaria uma hora de combinar com o senhor para vir fazer um trabalho aqui, as coisas não estão indo bem de acordo, poderia melhorar um pouco. O senhor acha que tem aqui algum problema? Que eu estava na sala dele, uma sala ampla, era num subsolo, era num porão, digamos assim, a parte baixa de uma casa, que a empresa era nos fundos e embaixo da casa dele, a casa era alta, embaixo da casa ele fez o escritório ali, ele administrava. E eu olhei de frente para ele e disse, eu digo para o senhor uma coisa, o senhor deve ter um problema de dores nas pernas ou nas costas do seu lado esquerdo. E ele disse, realmente tem, como é que o senhor sabe? Eu digo, bom, pelo ambiente que está aqui, a parede atrás do senhor tem manchas de mofo e o resto da peça toda não tem. Não vejo umidade ali correndo e vejo que já andaram limpando ali, tentando tirar aquele mofo dali e o mofo retorna para ali. Tem uma folhagem ali que está secando. Se o senhor tirar dali, o senhor vai ver que ela não vai secar. Então é nesses pequenos detalhes que a gente consegue ver aonde está a presença de uma entidade que possa estar te prejudicando. Depois eu não tive mais contato com ele e indiquei para ele que ele procurasse uma pessoa para fazer uma limpeza lá, porque tinha ali dentro uma entidade que não estava lhe ajudando. E não que a entidade às vezes está na tua casa ou está na tua empresa para te prejudicar, não, ela vai te prejudicar, mas ela não vem com a intuição dela, o intuito dela não é esse, o intuito dela é de se agarrar na luz que tu tem, e aí termina te prejudicando. Existe um outro sistema de radiestesia que se faz em alguns lugares quando tem mofo, para saber se aquilo ali é uma presença espiritual ou é uma linha de energia que está muito ruim ali. Então tem que se trocar algumas peças de lugar. Mas isso daria um vídeo aí de 1 hora e pouco. Tá? Posso até 1 hora ensinar como é que faz isso. Mas aí não dá para ser aqui dentro do tempo, tem que ser dentro de uma casa. Vamos ver se 1 hora eu combino e faço isso na casa de alguém. Eu acho que o cheiro, umidade. Tem umas pessoas por aí, dizem, ó, lâmpada queimando muito seguido. Lâmpada queimando muito seguido, eu também considero este um sinal. Mas eu não considero sinal, por exemplo, que nem muita gente pensa, bruxo, torneira pingando. Cara, torneira pingando pode ser sintoma de casa velha. Tá? Vai lá, manda fazer o reparo. Então, torneira pingando não me convence.
Tá? Porque tem muita gente aí no lado espírita que diz isso. Só torneira pingando pode ser um sintoma de manifestação de um espírito ruim. Gente, eu não acredito, primeiro eu não acredito em espírito ruim, tá? Não acredito em espírito ruim, todo espírito é bom. Ele não tem o conhecimento, ele não alcançou a luz, ele não foi bem orientado. Né? Todo espírito é bom. Todos fomos criados pela mesma divindade, o Criador, todos somos bons. Às vezes erramos e seguimos caminhos errados, escolhas nossas, né? Ou fomos influenciados para que isso aconteça, ou fomos levados pela vida a cometer algumas coisas que às vezes sabíamos que estamos errados, mas é necessário naquele momento aquela atitude, sabemos que vamos pagar mais adiante. Tá? Mas eu não acredito em espírito ruim, acredito em espíritos desorientados. E muitas vezes vem buscar ajuda. Eu posso contar uma história de alguém que foi fazer uma limpeza numa casa e eu aconselhei que não fizesse, porque o espírito que estava lá dentro era de um ente e estava precisando não de que se fizesse, que se corresse o espírito lá, e sim que levasse alguém lá que fosse que trabalhasse de uma forma diferente e acolhesse esse espírito e explicasse que ele deveria ir embora. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Não pode simplesmente se botar a correr todas as energias que estão na nossa volta, porque muitas vezes a gente não sabe o que essas energias querem e às vezes elas querem até nos ajudar. Tá bom? Então ficou aí algumas formas de você identificar que existe espíritos dentro da tua casa. E aí você deve procurar um religioso, fazer uma consulta, saber o que vai ser necessário fazer nesse caso. Meu abraço a todos vocês.